Olá, galera, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo Após C. Hoje nós vamos falar sobre a banca Setup. Legal? Só que eu vou dar um recado muito legal para vocês antes de falar sobre essa banca. Gente, nós iniciamos um novo projeto no Instagram. Se chama A Questão do Dia. Então, todos os dias de manhã eu vou postar uma questão, certo? E à tarde você assistirá a um vídeo com a correção dessa questão. Então, olha só, mais um presente aí para vocês. Foi aquilo que eu falei. Quanto mais vocês assistissem ao Rumo à Posse, quanto mais vocês assistissem à nossa live toda quinta-feira, mais eu poderia proporcionar materiais, elementos, questões, gravações, vídeos para vocês. Então, nós temos mais esse projeto agora, que é um projeto diário. Ou seja, todos os dias vocês terão uma questão. Então você vai estudar, você vai pesquisar, você vai tentar resolver a questão e à tarde você vai ter a visualização da resposta dessa questão. Mas não é só, eu não vou jogar a questão só, não. Eu vou responder. É um vídeo explicando, esclarecendo totalmente a questão. Beleza? Ah, Rosenthal, como é que eu posso acessar isso? Entre no Instagram e siga @professor_Rosenthal. Beleza? Fazendo isso, seguindo, repito, @professor_Rosenthal, você terá acesso diário, repito, diário, todos os dias, de segunda a segunda, a essas questões. Valeu, galera? Então vamos agora falar sobre o nosso Rumo à Posse. Hoje a banca é a Setup. Bom, vamos lá. É uma banca que tem uma prova um pouco diferente, né? Enfim, são poucas as questões de interpretação de texto, bem poucas. Quase todas as questões são gramaticais. Agora, há um detalhe curioso sobre essas questões gramaticais. Que detalhe curioso é esse? Quase todas as questões gramaticais são de análise. Ah, você encontra a questão de ortografia isoladamente? Encontra. Você encontra a questão de crase isolada? Encontra. De colocação pronominal isolada? Encontra. De regência isolada? Encontra. De concordância. Pontuação? Sim. Mas quase todas as questões, de alguma maneira, acabam envolvendo análise. Questão de pontuação, então, eu não vi nenhuma questão que o cara perguntasse assim: assinale a opção em que há erro no emprego da vírgula, por exemplo. Não. As questões de pontuação quase todas são assim. O cara coloca, por exemplo, Rosenthal, venha cá. Por que existe essa vírgula depois de Rosenthal? Para isolar. Aí você tem que explicar o porquê disso. Então, quase todas as questões gramaticais são analíticas. Nesse caso aí seria para isolar um vocativo. Tá? Questões de colocação pronominal, quase todas as questões são de análise. Quase todas as questões são de análise. Tá? Então, por que o pronome oblíquo está proclítico? Ah, porque o termo tal atrai o pronome oblíquo. Então, cara, as questões são quase todas analíticas. Quase todas. Então, e essa parte de análise que eu falo, morfossintática, essa parte envolve tudo, pode envolver qualquer parte, qualquer aspecto gramatical. Então, repito, a maior parte das questões são analíticas. Há muitas questões de conjunções, conectores, como quase todas as outras bancas? Sim, mas são poucas as questões em que a conjunção está isolada. Eu encontrei, por exemplo, a conjunção, portanto, é uma conjunção que tem que valor. Aí está lá, aditivo, adversativo, conclusivo. Conclusivo é a resposta. Sim. Existe esse tipo de questão? Existe, mas a maior parte é o cara pegar uma frase qualquer do texto e tecer comentários sobre aquela questão, sobre aquela frase. E nesses comentários apareceu um comentário também sobre conjunções. Então, gente, é uma coisa muito curiosa, é uma banca que é muito fora do padrão nesse aspecto. A maior parte, repito, das questões são de análises morfossintáticas. Ele extrai um fragmento do texto e vai realizando comentários sobre esse fragmento.
E uma outra questão de figuras, né? Hipérbole, metáfora, metonímia, sim, eles cobram bastante. Coesão textual é um outro assunto que eles gostam muito de cobrar. O pronome oblíquo tal está se referindo a que termo? O pronome relativo que tem que antecedente? Né? E ortografia. Ou seja, na realidade, embora sejam poucos os itens que eu coloquei aqui, na realidade, envolve tudo. Cara, se você parar e avaliar essa parte que é análise morfossintáticas, isso aqui envolve absolutamente tudo. Só não cai como na maior parte das outras bancas, que é assinar a opção com erro de crase. Eu vi questão disso, mas a maior parte das questões não é assim. A maior parte é de análise. Por que aconteceu aquela crase ali? Tá, e isso vem numa opção. Aquela crase ali existe porque o verbo tal exige a presença da preposição tal, da preposição a, e o artigo a vem do substantivo tal. Então, repito, a maior parte das questões é analítica. Beleza, galera? Então vamos lá. Hoje eu selecionei 5 questões. 5 para a gente olhar. Vamos lá. Primeira de figuras. Tá? Então vamos lá. E um detalhe curioso, acho que todas as provas que eu vi são de prefeituras do Pará, do estado do Pará. Tá? Por exemplo, Prefeitura São Miguel do Guamá, Pará. Você vai ver que quase todas as questões, aliás, todas as questões, é uma banca que só faz provas no Pará. Tá? Então, o pessoal que me pediu certamente é paraense. Né? Eu dei muita aula lá, no curso chamado Profisco, dos meus amigos Arivaldo e Selva. Bom, vamos lá. Então, quais são as figuras de linguagem presentes nos seguintes excertos? Todo o sangue lhe sobe a cabeça. Será que todo o sangue sobe mesmo a cabeça? Ou será que existe um exagero nisso? É lógico que é um exagero nisso, né? Se é um exagero nisso, o que nós temos aqui? Uma hipérbole. E lhe dirá o nome feio. Em vez de o cara dizer, né? A minha avó, em vez de falar assim, dizer um palavrão, ela falava nome feio, que é uma forma o quê? Branda de dizer o palavrão. Então, ele te chamou de... Só que em vez de dizer o quê, chamou de um nome feio. Então, o nome feio aí é uma forma de abrandar, de diminuir o impacto daquela informação. Então, nós temos o eufemismo. O eufemismo é exatamente isso. A minha avó tinha as coisas muito engraçadas. Ela não falava, por exemplo, câncer. Ela falava doença ruim. Isso é um caso de eufemismo também. Outro caso, né? Rosenthal, você não é gordo. Digamos que você esteja alguns quilinhos acima do peso. Você seja fofinho. Você seja sadio. Esse é o pior de todos os comentários. Sadio, não. Mas são formas de eufemismo. Tá? De você diminuir o impacto daquela informação. Então, a primeira questão tem como resposta a letra C. Olha só como é que as questões são. Então, nós vimos a questão de figuras de linguagem. Eu acho que todas as demais são analíticas. Né? E assim, às vezes eu acho um pouco meio mal redigidas. Por exemplo, o sujeito... Não é esse caso aqui, não tem problema não. Mas tem uma outra que nós temos mais problemas. Comentei sobre o meu medo. Nós temos 2 orações aqui. Comentei sobre meu medo, segundo de o livro ser pesado. O sujeito da primeira oração é desinicial. Perfeito, e é mesmo. Porque, olha lá, eu comentei. Tá? A desinência número pessoal, que comentei, tá? Que é esse aqui, eu cantei, eu falei, identifica que esse verbo esteja na primeira pessoa do singular. Certo? Então, como identifica que o verbo... Quando você fala comentei, quem comentou? Eu comentei. Então, se você, por meio da desinência número pessoal do verbo, você consegue identificar o sujeito, tá? Esse sujeito é desinencial. Perfeito. A contração
de de mais o é possível na frase. Não, não é possível não. Você não pode fazer essa contração aqui. Por quê? Porque o termo o livro, então, o livro, exerce a função de sujeito. Inclusive, olha lá, na letra C ele fala que livro é o núcleo do sujeito. É o núcleo. Mas o livro, isso tudo aqui é sujeito. Ou seja, o faz parte do sujeito, cujo núcleo é livro. Então, como o faz parte do sujeito, certo? Você não pode contrair a preposição de com o sujeito ou com fragmentos do sujeito. O é um fragmento do sujeito. Como também isso aqui estaria errado. Tenho medo dele falar a verdade. Isso aqui está errado. Tenho medo dele falar a verdade? Não, tenho medo de ele falar a verdade. Eu tenho que desmembrar. Por quê? Porque o pronome ele é sujeito do verbo falar. Então, sujeito ou fragmentos do sujeito, como o caso o, que faz parte do sujeito, você não pode fazer a contração com o artigo. Sujeito não pode vir preposicionado e o faz parte do sujeito. Então ele quer o comentário incorreto, a resposta é a letra B de bola. Livro é o núcleo do sujeito da segunda oração. Sim, nós temos o livro ser pesado. O livro é o sujeito. O é a adjunta adnominal do núcleo, que é livro. Perfeito. E pesado é predicativo. Olha lá, nós temos o verbo ser, que é um verbo de ligação, que liga o sujeito, o livro, ao predicativo do sujeito. Sim, o verbo de ligação liga o sujeito ao predicativo. Então ele quer o comentário incorreto, a resposta é a letra B de bola. Questão 3. Vamos lá. Novamente ele pede comentário incorreto. Repare que ele vai fazendo comentários sobre a frase. E esse comentário é mais relacionado à parte de regência. O verbo chegar é intransitivo. Quem chega, chega a algum lugar. Realmente, o verbo chegar é intransitivo, por quê? Porque se ele fosse transitivo, o verbo transitivo indireto, ele tem que ter um objeto indireto, certo? Só que no caso do verbo chegar, que embora a sua regência se faça com a preposição a, e até exija um complemento, mas o que acontece? O complemento desse verbo não é um objeto indireto. Por quê? Porque dá uma ideia específica de lugar. Então, a maturidade é um adjunto adverbial de lugar. É o lugar aonde a pessoa chegará. Certo? Ótimo. Ótimo. Tranquilo? Então, ele é um adjunto adverbial. Por exemplo, a letra D a gente já pode até excluir. A letra D apresenta o comentário correto. Trata-se de um adjunto adverbial. Tranquilo? Tá bacana? Tá bonito? Ótimo. E o verbo chegar, ele acaba sendo intransitivo, porque ele não tem objeto indireto. O verbo só é transitivo direto se houver objeto direto. O verbo só é transitivo indireto se houver objeto indireto. Como eu não tenho objeto indireto, ele acaba se tornando um verbo intransitivo. A letra B de bola. O acento grave assinala a fusão de... Olha lá, aquilo que eu falei sobre o emprego da crase. Ele vai com a maior parte das questões assim. O acento grave assinala a fusão de a, preposição, e a, artigo. Sim, quem chega, chega a algum lugar. Aliás, a regência do verbo chegar é sempre com a preposição a. Nunca com a preposição em. Nunca. Você chega a casa. Você não chega em casa. Por quê? Porque o verbo chegar indica a ideia de movimento, de locomoção. A preposição em dá a ideia de coisa estática, parada. Então, a preposição que dá sequência a essa ideia de movimento, de locomoção, é a preposição a, nunca a preposição em. Então, o verbo chegar exige a presença da preposição a, perfeito? E você tem o artigo a, que acompanha o substantivo feminino maternidade. Então, eu tenho a preposição a exigida pelo verbo chegar e tenho o artigo a, que determina o substantivo feminino maternidade. A resposta é a letra C. A preposição a poderia ser substituída por em
Não, não pode ser substituída por em, como eu acabei de falar. A preposição em dá a ideia de algo estático, parado. E o verbo chegar indica a ideia de movimento, de locomoção. Porque se você está chegando, é porque você veio de algum lugar. Então, a regência do verbo chegar definitivamente é com preposição a. Você não pode dizer eu cheguei no curso. Você tem que falar eu cheguei ao curso. Beleza, galera? Então, resposta letra C. Olha lá. Mais uma questão do estilo como eu vinha falando. Olha lá. O cara pega uma frase e vai tecer comentários. Certo? A principal diferença entre essa questão e as anteriores é que as outras pediram comentários incorretos. E aqui ele quer a alternativa com análise correta. Vamos lá, pessoal. Milhares de pessoas enfrentaram filas, certo? Para assistir ao assassinato. Essa questão é bem legal, cara. O complemento do verbo enfrentar pode ser o pronome lá. Não, olha lá. Quem enfrenta, enfrenta alguma coisa. Eu substituo pelo pronome oblíquo as. Só que enfrentaram termina em som nasal. Certo? Então fica enfrentaram, vou botar aqui embaixo. Enfrentaram. Enfrentaram mais as. O que acontece? Quando o verbo termina em som nasal, eu acrescento a letra N. Então, certo seria enfrentaram nas. Enfrentaram nas e não lá. Para você acrescentar a letra L, o verbo tem que terminar em R, S ou Z. Não, no caso termina em som nasal. Os verbos enfrentar e assistir têm a mesma regência. Não, porque quem enfrenta, enfrenta alguma coisa. É um verbo transitivo direto. E quem assiste, assiste a alguma coisa. Tanto é que já tem até a preposição a, que é assistir ao assassinato. Ele é um verbo transitivo indireto, regendo a preposição a. Bom, vamos lá. Letra C. O verbo assistir, no sentido de presenciar, exige a preposição a. Acabei de falar isso, né? Quem assiste, assiste a alguma coisa. Eu assistirei ao filme, eu assistirei à novela com crase. Então a presença da preposição a é obrigatória. É essa a resposta. O objeto ao assassinato pode ser substituído por lhe. Gente, isso é de uma maldade. Essa alternativa D é terrível. Cara, ao assassinato é objeto indireto. Certo? Geralmente o objeto indireto você pode substituir por lhe ou lhes. Tranquilo? Ainda digo mais. Por exemplo, se eu dissesse assim, esse direito, vou botar aqui, esse direito não assiste ao grupo. Tá certo que o verbo assistir está no sentido completamente diferente da frase original, né? O verbo assistir na frase original está no sentido de ver, de presenciar. O verbo assistir nessa frase que eu estou escrevendo está no sentido de caber, de pertencer, de ser pertinente. Ao grupo é objeto indireto. E aqui eu posso substituir por lhe. Por que eu posso substituir por lhe aqui e não posso aqui? Porque nessa frase que eu acabei de escrever, esse direito não assiste ao grupo, o termo ao grupo está em campo semântico de pessoa. Ih, Rosenthal, que coisa complicada. Eu vou ensinar um bizu que é maravilhoso. Um macete que é fantástico. Se você viu, o termo é preposicionado. Você viu, preposição a. Se você conseguir substituir por quem, e se a frase fizer sentido, você pode trabalhar com lhe. Então, por exemplo, aqui, esse direito não assiste ao grupo. Esse direito não assiste a quem? Coube. Ficou legal a frase? Esse direito não assiste a quem? Ao grupo. Legal. Se eu pude trabalhar com a quem, eu posso trabalhar com lhe. É porque está em campo semântico de pessoa. Agora, vê se você consegue substituir ao assassinato. Encontraram filas para assistir a quem? Não.
Você não vai assistir a quem, você vai assistir a quê? A um ato, a um assassinato. Você vai assistir a um fato, não a uma pessoa. Então aqui não cabe o emprego de quem? Por quê? Porque não está em campo semântico de pessoa. Então essas pessoas todas foram para lá, enfrentaram filas para assistir a quê? E não a quem. Se você não assiste a quem, e sim a quê, está em campo semântico de coisa. Nesse caso, não cabe o emprego de ler. Aqui só caberia o emprego da preposição lá, mas ele, ela, eles, elas não assiste a ele. Então o emprego de ler aqui é indevido. Por fim, o verbo enfrentar apresenta-se como intransitivo. Não, não é intransitivo não. Quem enfrenta, enfrenta alguma coisa. Você está enfrentando o quê? Filas. Filas é objeto direto. Então, o verbo enfrentar, ele é verbo transitivo direto. Então, a única alternativa que apresenta comentário correto, adequado, é a letra C. Por fim, pessoal, mais uma questãozinha. Você vê, quase todas as questões são elípticas. São elípticas, eu li a palavra elíptico. Quase todas as questões são analíticas. Bom, vamos lá, pessoal. Olha só, aqui que eu falei que esta questão não é tão bem redigida. Dá para entender o que ele quis dizer, mas não é tão bem redigida. E ele quer agora o comentário incorreto, né? Então, olha lá. Sobre a frase, mas esperei que entre nós vigile lágrimas pelo Brasil por este que é um dos maiores crimes ambientais do mundo. Maravilha. Que o sujeito é elíptico. Mas sujeito de que oração? Isso que eu estou falando, esses detalhezinhos assim que eu acho que faltam um pouco a essa banca. Porque nós temos dois verbos, olha lá. Esperei este que é. Tá, tudo bem, eu entendi o que ele quis dizer. Tá? Então, eu esperei, o sujeito está elíptico, é um sujeito desinicial, igual aquele outro caso. Não, o que significa elíptico? Significa que ele não está redigido ali. Ele, através da desinência número pessoal, eu identifico. Ah, Rosenthal, desinicial e elíptico são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Mas a classificação, as duas possibilidades de classificação são adequadas. Por quê? Porque por meio da desinência número pessoal, eu consigo identificar o sujeito. Eu consigo. Eu sei que o sujeito é o pronome eu. Eu esperei. Então, por meio do sujeito desinicial, a nomenclatura é perfeita. Mas elíptico também é uma nomenclatura perfeita? Sim, por quê? Porque embora eu consiga identificar na frase, por meio da desinência, o sujeito, na realidade, não está redigido. Então, ele não está escrito, eu identifico. Se ele não está escrito, ele está elíptico. Se ele estivesse escrito, eu esperei, tá? Eu esperei, sujeito simples, eu. Tá, aliás, que por sinal, você também pode classificar isso aí como sujeito simples. Porque, embora não esteja escrito, está identificado. Então você pode chamar de sujeito simples, pode chamar de sujeito desinicial, pode chamar de sujeito elíptico. Tá? Então se identifica, sim. Então esse comentário está correto. Para mim, mas Rosenthal, então qual é o erro? O erro é que ele não diz o sujeito de que oração. Se é da primeira ou da segunda. Isso que eu falo, essa falta de cuidado que eu estou chamando a atenção. Ele não está identificando se é o sujeito da primeira oração ou da segunda. Esse que é o problema. Agora, classificá-lo de elíptico, de desinicial, ou até mesmo de simples, isso não tem problema nenhum. Existem até autores que chamam de sujeito oculto. Eu já não gosto muito dessa nomenclatura. Mas oculto também, você pode interpretar oculto da mesma maneira que elíptico. Ou seja, você identifica, mas não está escrito na frase. Está oculto na frase. Eu não gosto, porque oculto significa desconhecido. Ao contrário de elíptico. Elíptico quer dizer que não está escrito. Tá? Mas vários autores eu já vi provas também aceitando com sujeito oculto. Então, enfim, você poderia chamar das 4 coisas. Elíptico, desinicial, simples ou oculto. B. Vigília e lágrimas são objetos diretos. Vamos lá. Eu esperei entre nós vigília e lágrimas. Quem espera, espera alguma coisa. Você está esperando
tá? O que? Vigília e lágrimas. Então, esses dois termos complementam a ideia desse verbo esperar, que é um verbo transitivo direto, e complementam sem preposição. Ambos são objetos diretos. Beleza. Mas é uma conjunção adversativa. Gente, eu sempre falo para vocês, senhores, assunto conjunção é fundamental. E aqui também. Lógico, mas, porém, contudo, todavia. Então, é uma conjunção que está introduzindo uma ideia, tá, de oposição, de ressalva ao que foi mencionado no período anterior. É uma conjunção adversativa. Perfeito. Entre nós é um adjunto adverbial de lugar. Sim. Eu esperei vigília e lágrima num ambiente, entre as pessoas, tá? Junto com as outras pessoas. Então eu estava ali, nesse lugar, entre outras pessoas. É um adjunto adverbial de lugar. Perfeito. Nós é acentuado por ser oxítono terminado em O seguido de S. Não. Nós só tem uma sílaba. Isso aqui é um monossílabo tônico terminado em O seguido de S. Tá? É um monossílabo tônico e não um oxítono. O erro está aqui. É essa a resposta. Então, a nossa última questãozinha do dia denuncia que a resposta é a letra E. E é questão de ortografia. Você vê a letra A e a letra B são de sintaxe. E a letra D também são de, né? Porque é de adverbial. A letra C é de morfologia, né? O emprego de conjunção, o valor semântico de conjunção. E a letra E é de ortografia. Você vê que cada opção acaba versando sobre um assunto diferente. Cara, as questões, a maior parte das questões dessa banca setup são assim. Valeu, galera. Foi bonito hoje, né? Então, conforme eu disse lá no início, nós iniciamos mais um projeto, tá? A questão do dia, em que eu vou apresentar nos 365 dias do ano uma questão de manhã cedo, certo? Vou apresentar uma questão de manhã cedo e à tarde vocês terão um vídeo com a correção daquela questão. Ah, Rosenda, como é que eu posso acessar isso? Simples pra caramba. Basta entrar no Instagram e seguir @professor_Rosenthal. Tá legal? E aí, cada vez eu estou oferecendo mais e mais e mais ferramentas para você atingir esse tão sonhado sonho que é a aprovação no concurso público. Valeu, galera! Estamos sempre juntos. Um grande abraço e até a próxima.